Ok, gente, então, eu sou o Nick e eu vou falar de um assunto que sempre me mexeu comigo, até porque eu achei que era uma coisa que não existia na minha vida. Eu, durante muito tempo, achava que era o cara mais azarado de todos. Assim. Todo mundo tinha sorte e eu não tinha. Todo mundo ganhava em rifa, em loteria, não sei o quê, e eu achava que eu nunca ia ganhar. Naquele tempo eu pensava em sorte e sempre aquilo estava ligado a dinheiro, a prêmios. Eu era uma criança, na verdade, né? Depois eu fui crescendo e fui vendo que a sorte podia estar em outras apostas. De repente, o grande lance da sorte era chegar numa quadra e ter uma vaga para o meu carro. Eu sonhava com isso, não acontecia. Ou ir numa festa e azarar a mina mais legal. Ou ter sucesso com alguma coisa que eu não sabia o que era. Ou mesmo o meu time ser campeão. Eu sou botafoguense, então imagina que não era fácil, né? Então eu sempre pensava na sorte. E pensava no azar, né? Porque já que tem a sorte, tem o azar. E eu falava, gente, como é que algumas pessoas são tão sortudas numa coisa e ao mesmo tempo se acham azaradas em outras? Tem um cara que tem 1000 namorados, mas ele não consegue arrumar emprego. E, sei lá, acontecia um monte de coisa. E eu ficava sempre intrigado com isso, porque a sorte e o azar, elas se manifestavam de forma diferente na vida das pessoas. Gente que eu achava que eram super sortudas, de repente eu descobri que não eram. Elas não eram tão felizes quanto eu imaginava, não eram tão bem resolvidas quanto eu imaginava. Assim, elas também tinham problemas. No dia que eu descobri que astros de rock se matavam, eu falei, gente, como pode? Os caras têm tudo, e como é que pode? E eu continuei intrigado com isso. E uma coisa que me impressionou demais é essa necessidade de amuletos que a gente tem. A gente sempre acaba se apegando a algumas coisas na expectativa que aquilo vai trazer sorte. E aí, ainda estudando, pensando sobre sorte, eu achei uma definição que para mim era mais legal, que ela falava que sorte é aquele negócio que transforma o improvável em possível. Sabe, é aquele 1 segundo que você para, em vez de ir para um lado, vai para o outro. E aquilo, de repente, define se você está vivo, se você está morto, se você deu certo, se você deu errado. Eu vou contar 3 historinhas de 3 sortudos, digamos assim. O primeiro é o seu Frano Silek. Ele é um croata de 84 anos, professor de música, e esse cara também se sentia um super azarado. Por que ele se sentia azarado? Porque ele sempre estava envolvido em acidentes. Em 62, esse sujeito estava num trem na Croácia e o trem descarrilhou e morreram 18 pessoas nesse acidente, ou 17, uma coisa assim. Ele saiu com o braço quebrado e falou, nossa, que azar, estava num acidente de trem. No ano seguinte, em 63, aconteceu a história mais bizarra, eu acho. O avião que ele voava abriu a porta e 19 pessoas foram sugadas. Não é mentira. 19 pessoas foram arremessadas no espaço, 18 morreram e ele não. Ele caiu em cima de um monte de feno. Ele continuou vivo. A história desse cara continuou. E em 66, um ônibus que ele viajava tombou no rio e 4 pessoas morreram afogadas. Ele não. Em 70, um carro que ele tinha estava sendo abastecido num posto e o posto explodiu. E ele estava dentro e não morreu. Em 73, um outro carro dele explodiu. Em 95, ele foi atropelado por um ônibus. E para terminar, né, em 96, ele vinha dirigindo numa estrada e um caminhão veio desgovernado do lado dele. Ele, para não morrer, jogou o carro num barranco, tinha 90 metros, o carro explodiu, mas ele ainda bateu numa árvore e rolou para fora do carro e não morreu. Depois desses 7 acidentes, ele falou, cara, eu realmente sou muito azarado. Aí ele tocou essa vida de azarado e em 2003 ele ganhou $1 milhão na loteria na Croácia. Não é mentira. Ele ganhou na loteria e ele deu uma declaração que ele achava que a partir daquele momento Deus começou a olhar por ele. Assim, que ele tava... O seu Frano ficou milionário de 2003 até 2010. Em 2010 ele resolveu dar todo o dinheiro que ele tinha, distribuiu para os amigos, para a família, e voltou para a cidade que ele nasceu, uma vila na Croácia, com a 5ª esposa, e vive lá até hoje, super feliz.
Eu tenho aqui uma foto do seu Fran, ela foi roubada do The Telegraph, tá? E não é mentira, se vocês procurarem The Luckiest Man in the World, ou o homem mais sortudo da Europa, não sei o quê, vocês vão encontrar as histórias do Fran Silek. O segundo personagem, um personagem de ficção, acho que todo mundo conhece, é o Joseph Klimber, né? Joseph Klimber é o próprio azarado, né? Tudo de ruim acontecia na vida dele, mas ele sempre conseguia dar a volta por cima, sempre deu a volta por cima. Eu tenho uma foto aqui da primeira montagem, é claro que ela foi cortada, essa montagem do Notícias Populares em 97, dos melhores do mundo, e uma foto mais recente. Joseph Klimber é interessante que, além de ser uma história de superação, uma sátira às histórias de autossuperação, ela também é um divisor de água na carreira dos melhores do mundo. Depois que esse quadro foi apresentado no Jô Soares e caiu no Facebook, caiu no YouTube, o Jacaré Banguela postou lá, o grupo teve sucesso imediato no país, né? Assim, todo mundo gosta dos melhores do mundo. Hoje eles são o maior grupo de teatro brasileiro. Deixa eu olhar meu tempo. E eles estão aí fazendo muito sucesso. O terceiro sortudo era eu, que era o azarado, que de repente a vida foi passando e eu comecei a me achar sortudo. Eu falei que eu tinha duas coisas que eu tinha certeza na vida. Uma que eu era azarado e outra que eu ia ser músico. Eu passei um tempão da minha vida estudando para ser músico. Tudo que eu queria era ser músico. Eu tocava violino, tocava violão, eu ia para a escola de música. Mas eu tinha um pouco de medo de ser músico. E aí eu entrei para a universidade meio sem saber o que eu ia fazer. Só voltar um pouquinho, uma outra paixão que eu tinha era química. Eu adorava fórmulas, eu adorava mexer com coisas e tal. Com 12 anos, eu resolvi que eu ia revelar meus filmes. Eu pedi uma máquina para meus pais, ganhei uma Kodak, e aprendi a revelar meus filmes. E fazia foto, dava para os amigos, e descobri um hobby na minha vida. Paralelo à música, a fotografia era um hobby. Minha vida foi tocando. No meio da universidade, eu decidi, um dia também, sem mais nem menos, que eu não queria ser mais músico. Eu não sei porquê. Eu acordei e falei, chega de música, não vou mais tocar, dei todos os instrumentos, abandonei a escola de música, estava no último semestre e fui continuar meu curso de comunicação. Não sabia exatamente o que eu ia fazer, mas eu ia continuar. Aconteceu um lance determinante para mudar a minha vida. Eu juntei uma grana para comprar minha primeira máquina fotográfica para continuar o meu hobby. No dia na semana que eu recebi minha máquina, eu saí andando na rua, ali no Eixinho, perto da 108, e um cara teve um super azar. Ele vinha saindo da passagem de pedestre e um caminhão caiu ali e matou ele. E eu estava passando e fotografei. Assim, o azar do cara foi um lance de sorte para mim. Eu não fotografei como jornalista, eu estava lá e fotografei. Aí veio um sujeito, me parou e falou, o que você faz? Eu falei, eu sou aluno do UNB. Então, quer vender essas fotos? Quero. Aí eu troquei cartão, quer dizer, peguei o cartão dele, não tinha cartão, e vendi minhas primeiras fotos há exatamente 30 anos. Eu ainda não era fotógrafo, mas eu comecei a ganhar dinheiro com fotografia. O mundo da música que eu estava inserido me permitiu estar fotografando umas coisas interessantes que aconteceram em Brasília nos anos 80, né? Eu fotografava para as bandas, eu fotografava para os grupos de teatro, eu fotografava para os modelos, e a gente tinha essa estética rock and roll, quer dizer, eu falo que era eu e outros fotógrafos, até temos aqui. A vida foi me levando para fotografia, e um dia eu fui num acampamento, encontrei um cara, ele falou, você é aquele cara que fotografa rock? Eu falei, sou. Quer fazer um editorial de moda, fazer um anúncio? Eu não sabia muito bem, acabei aceitando, fiz meu primeiro anúncio e aquilo foi meio como a minha jogada de cara e coroa. A partir dali, começou a acontecer milhões de coisas na fotografia, eu virei um fotógrafo publicitário e deu super certo. Sempre tive uma sequência de sortes, uma atrás da outra. Morei na Itália, morei em São Paulo, sempre trabalhei muito. Uma outra coisa de sorte que aconteceu na minha vida é que um dia lá em São Paulo, uns amigos ligaram e falaram, olha, a gente está montando um grupo aqui em Brasília, esse amigo da gente topa fotografar, e eram os melhores do mundo, né? Eu fotografei eles a primeira vez, e já tem 18 anos que a gente está fazendo um trabalho super legal de fotografia paralela, assim, acho que é um lance de sorte. Quer dizer, tudo isso que aconteceu, assim, comigo, com os outros caras, me fez pensar nisso, que às vezes você acha que você está numa encruzilhada, assim, que você fala, vou para cá, vai acontecer isso, vou para lá, vai acontecer aquilo.
E às vezes a gente acha que a ficha que a gente aposta está numa opção. E não, às vezes a vida te dá outras opções, te dá a possibilidade de voltar, de andar para trás, sabe? É como um metrô que você entra e sai do outro lado. E eu comecei a ver que a gente, assim, os sortudos, a gente não tem duas opções, a gente tem milhares de opções. A diferença, acho que, do sortudo para o azarado é que o sortudo é o cara que sabe ver as coisas. Acho que todo mundo que falou aqui hoje são sortudos, né? Eles são obstinados, são pessoas que estão atrás de novidades, de sempre estar buscando outros caminhos. E a última coisa que eu aprendi sobre o sortudo, sendo um sortudo, é o fato de nós, os sortudos, somos capazes de tirar proveito de uma coisa ruim, que nem o Joseph Klimber. A última historinha. Em 2009, eu morava em Toronto, eu e minha mulherzinha, tá ali, Cláudia, e a gente veio no Brasil. Antes da gente decidir se a gente ia ficar no Brasil e ia voltar, eu tive um piripaque, eu tive um treco que seria um AVC, um aneurisma, alguma coisa assim, e ninguém sabia direito o que era. Em 2 meses, o quadro foi se definir. Em 2 meses eu perdi 20 quilos, tá? Não porque eu fiz nada demais, mas eu fui paralisando, eu não conseguia falar, não conseguia engolir, não conseguia respirar direito, e aquilo que foi um grande azar me levou para o SARA. E no SARA Kubitschek eu descobri que, por sorte, essa doença me mostrou um tumor gigante que eu tinha aqui no mediastino, que já tinha metástase por várias partes do corpo, e o que foi um azar, na verdade, significou um lance de sorte na minha vida. E também foi muita sorte ter caído no SARA, ter sido tratado por uma medicina completamente humana, completamente legal, assim. Bem, aconteceu um monte de coisa, fiz químio, fiz rádio, fiz químio de novo, e estou aqui. Por sorte, estou aqui e cada vez vivendo mais intensamente, querendo pegar mais e mais as opções de sorte. Porque às vezes a gente acha que uma coisa é um azar, mas só o tempo vai dizer se ela é sorte ou não. Acho que a gente tem que conviver com essa teoria da incerteza. A gente não sabe muito bem. Eu estou citando aqui o Douglas Adams, que para mim tem o melhor livro do mundo, assim, que é o Mochileiro das Galáxias, e os outros livros também. E nesse livro ele tem uma teoria interessante, que é como se existisse um módulo criador de improbabilidade infinita. Sabe, tudo pode acontecer. Se uma coisa pode dar errado, ela pode dar errado. Mas ela também pode dar certo. Mas isso não vai fazer a menor diferença, porque a gente faz a sorte. Quer dizer, todos nós podemos ser os sortudos ou azarados. É isso aí. Termino com a traseira do Mochileiro das Galáxias, que era o Don't Panic. Obrigado e boa sorte.